E hoje é um dia para a gente tirar todas as nossas dúvidas, né? Principalmente vocês, assinantes, aquelas dúvidas mais básicas sobre o caso, e ouvir um pouco do próprio Rodrigo sobre um dos casos aí mais interessantes dos últimos anos, né? Tem muita gente envolvida, muita especulação, para a gente tirar um pouco de ruído também. Rodrigo, uma boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Henrique. Obrigado, Luiz. É um prazer estar com vocês e vai ser ótimo também poder conversar um pouquinho com os assinantes da Empíricos. Afinal de contas, como nós tínhamos conversado, né, hoje a nossa ação é a ação que tem mais detentores pessoa física na Bolsa de longe. São acho que mais de 3 milhões de detentores, então para nós é ótimo poder explicar um pouquinho o caso, poder contar o que a gente está fazendo e eventualmente tirar principalmente as dúvidas. Né? Tem muitas dúvidas sobre o dia a dia que às vezes são até questões um pouco mais técnicas que seria interessante a gente colocar de maneira mais simples. Né? Eu queria entender primeiro para você, a nível pessoal e profissional, por que aceitar esse desafio da Oi, né? Que não é um pequeno desafio, né? Como você mesmo indicou em livros, fazer um elefante dançar. Vamos lá. Por que você aceitou esse desafio? Bom, acho que por algumas razões. A primeira delas é que, de fato, eu gosto de um desafio. É quando a coisa fica muito tranquila, porque está na hora de mudar e fazer alguma coisa um pouquinho mais desafiadora. E de fato, é um desafio tanto intelectual, quanto profissional, quanto de motivação, de você ver uma mudança importante acontecendo, sem dúvida nenhuma, muito significativa. Mas, além disso, a minha carreira inteira foi em telecomunicações, minha vida profissional inteira foi em telecomunicações. Primeiro como fornecedor, depois como fabricante, e aí finalmente como operador, desde a época de TIM. E eu passei por um período pequeno, afastado de telecom, embora tivesse como conselheiro da companhia. E aí a gente brinca que coça, dá aquele bichinho que pica para voltar para o setor, a gente acabou sendo mais forte e de fato o desafio era muito bacana para recusar. Além disso, quando nós olhamos para a Oi hoje, ela tem algumas componentes que para mim foram fundamentais até para aceitar o desafio, né? Porque você pergunta, poxa, mas é um caso complicado, é um caso complexo, um desafio, de turnaround, né? E tudo mais. Só que na prática, principalmente para quem acompanha o setor de telecom há muito tempo, a companhia está hoje, apesar de ter um desafio enorme pela frente, e tem, tá? Não vamos deixar isso de lado, tem um desafio grande, tem várias dimensões de desafio grande que a gente pode conversar sobre elas, mas ela também tem as condições para superar esse desafio, que torna o desafio uma oportunidade também muito grande. Então, há muito tempo, a Oi tinha algumas condições, se você olhar para 2015, 2014, 2016, a época pré-RJ e logo após a RJ, a entrada em RJ, que eram muito complexas de olhar para frente. Então, você tinha problemas de governança, você tinha problemas de estrutura de capital, tinha problemas de dívida, tinha problemas regulatórios, tinha, na medida do possível, uma operação que funcionava, mas que também era muito impactada por falta de investimento. Perfeito. Né? Aí dá um fast forward aí para 2017, 2018, quando o plano foi aprovado, esse cenário começou a mudar. Então foi aquela discussão imensa de plano de recuperação que todo mundo acompanhou. Poxa, mas vai aprovar um plano ou não vai? A empresa vai para falência ou vai para recuperação? E de fato foi um trabalho hercúleo do time, tanto do time da Oi quanto do grupo que participou desse processo todo. E no início de 2018, começo de 2019, a gente viu uma empresa completamente diferente. O que aconteceu foi que a governança, de uma maneira ou de outra, se resolveu. Então, hoje, a empresa tem um conselho completamente independente, não tem mais acionista controlador. Você tem acionistas de referência, são acionistas grandes, mas não tem acionista controlador, não existe acordo de acionistas. Então, é uma empresa hoje, de fato, uma empresa diluída, de capital diluído. Você tem um time que está focado, de fato, na recuperação da empresa. Você não tem um time que responde a um acionista ou a outro acionista, ou a um interesse ou a outro interesse. Tem uma estrutura de capital que, obviamente, tem os seus desafios de curto prazo, e a gente fala sobre eles também, mas ela já não tem a dívida que carregava e tornava a empresa insustentável. A gente passou a ter um período regulatório que promete uma melhoria gradual, já com várias coisas acontecendo ao longo dos últimos anos, em particular a mais recente aprovação do PLC. E a operação, quanto isso, pode voltar a ter o bom desempenho que sempre teve, porque a gente tem um time bom. E ao longo desse período, talvez o que tenha sustentado a empresa tenha sido a própria operação. Ela, obviamente, reduziu o investimento, reduziu um monte de coisa, mas a empresa acabou se mantendo e, curiosamente, se mantendo de uma maneira até surpreendente para quem não apostava que ela fosse capaz de fazer isso. Então,
Quando você olha para essas 4 coisas, tem uma combinação aí de uma montanha grande para escalar, mas a recompensa em cima é muito interessante. A possibilidade de transformar esse caso de turnaround em um caso de muito sucesso é emblemática. Você chegou como CEO em meio do ano passado. Em outubro, não? Foi final do ano passado. Foi no início do quarto trimestre. Falando do segundo semestre, então, para cá, a gente teve diversas notícias positivas, né? Que a gente fala, o PLC, embora ainda não tenha efeitos práticos, ele foi aprovado. Ele tem um efeito prático. Que ele tem um efeito prático, que é uma possibilidade, né? A gente teve, mais recentemente, a questão da dívida com garantia, que ajuda a adereçar problema de liquidez. A cereja do bolo, por assim dizer, a notícia dessa semana, que é a venda da participação da Unitel. Você teve até a questão do fundo de pensão, que tem um efeito aí, uma reversão de cerca de 600 milhões de reais. E a verdade é que a ação está estacionada. Né? Eu queria que você conversasse um pouco com o nosso assinante, assim, o que você acha que vem acontecendo com relação a movimento. É claro que é difícil você cravar, e o que você vê aí para frente, dentro de tanta notícia positiva e ainda isso não refletido no preço da ação. Essa, obviamente, é a pergunta de vários milhões, né? Ou vários bilhões, no nosso caso. E na prática, vamos lá, você falou desde o meio do ano passado. O que aconteceu no meio do ano passado? Nós anunciamos o nosso plano de transformação estratégica. Isso foi anunciado em julho. Obviamente, é um plano de longo prazo, e aí eu brinco. Gente, obviamente que existe muito investimento em ação no setor de telecomunicações, até no nosso caso, porque é uma ação que traz movimentos possíveis movimentos muito rápidos. No entanto, do ponto de vista de companhia, nenhum investimento em telecom é investimento de curto prazo. Acho que isso é muito importante a gente mencionar e explicitar, e estressar, e enfatizar mais do que qualquer outra coisa, porque não existe uma transformação de empresa em 6 meses. Você não faz um turnaround de uma empresa de 20 bilhões em 6 meses, não faz em 1 ano. Obviamente você detecta a tendência, você aponta para o lado correto, você começa a dar mostras e métricas de que o plano está andando na direção que você planejou, que você determinou. Mas não existe uma transformação completa, um turnaround de empresa num período curto de tempo. Perfeito. E, em particular, em um setor de infraestrutura. A gente está falando de setores de investimento de ciclos de 4 a 10, 15, 20 anos. Então, quando você olha para o ciclo móvel, ele é um pouco mais rápido, com ciclos de 4 a 5 anos. Quando você olha para o ciclo fixo, de infraestrutura fixa, são ciclos de 25 anos. Então não existe transformação de curtíssimo prazo. No entanto, o que aconteceu de lá para cá? A gente anunciou o plano, falou o que ia fazer do ponto de vista de direção estratégica, do ponto de vista de funding da companhia, obtenção de recursos, venda de ativos e trabalho na operação. Tá? E aí, com isso, nós começamos a executar. Então, de lá para cá, você mencionou algumas coisas que já aconteceram que são mais visíveis. Então, o que ficou mais visível? Primeiro, nós temos, assim, talvez super simplificando, 4 grandes blocos de desafio. Um deles é para onde a empresa vai, ou seja, qual é a direção estratégica da empresa. A gente falou, a direção estratégica da empresa é base na infraestrutura, fibra, de fato se tornar o maior provedor de fibra para casa, de fibra para o negócio, de fibra para 5G, e de infraestrutura do país. Esse é o primeiro ponto de vista estratégico do plano. Segundo, de fato, continuar tendo um bom desempenho no móvel e trazer para o móvel a possibilidade de atuar tanto como provedor no 5G quanto como provedor de infraestrutura. E aí, com base nesses 2 pilares, o terceiro e o quarto era o que mais a gente pode controlar, de custos em relação à concessão, diminuir o problema, entre aspas, dos custos da concessão, que a concessão ao longo do tempo se tornou insustentável, como reduzir a atividade em algumas áreas menos rentáveis que já não faziam sentido. Então esse é o estratégico. Aí tem um segundo que é a operação de fato, como é que a gente toca o dia a dia, como é que eu vendo, como é que eu crio o produto, como é que eu ganho o mercado e assim por diante. O terceiro é a macroestratégia da empresa, de olha, como é que eu vou configurar essa empresa do ponto de vista de ativos, de participações, de investimentos, que investimento eu atraio, que investimento eu tento fazer do ponto de vista de longo prazo. E tem um último que é, obviamente, aquela questão do funding. Né? Então, do ponto de vista de funding, tem muita coisa para fazer. E esse era o curtíssimo prazo. Por quê? Porque eu não consigo fazer um plano de investimento se eu não tiver funding. Muita gente diz, a empresa hoje é uma empresa que consome muito caixa porque a operação não é ruim, etc. Deixa eu botar uma medida para vocês aqui. A empresa ela é geradora de caixa operacional. No entanto, ela tem que fazer um investimento de curto prazo relativamente alto, até para poder recuperar um pouco de terreno e, de fato, planejar os próximos 20 anos.
E é esse investimento, é esse consumo de caixa que faz com que o caixa geral da empresa seja negativo no primeiro momento. É um capex, né? É um capex de 7 bilhões em cima de um EBITDA, num primeiro momento, que está se recompondo, que ele ainda precisa voltar a crescer, de 4,5, 5. Então, de fato, você tem um imbalance aí, você tem um desequilíbrio. O que a gente mostrou num primeiro momento? Um foco muito grande nesse bloco de funding. E aí, o que a gente fez? Primeiro, uma dinâmica de venda de ativos muito forte, começando pelo principal ativo, que é o ativo Unitel, que era o ativo de África, que é um ativo que nos dá uma tranquilidade grande ao longo do ano para poder fazer várias outras coisas. E nós tínhamos falado, olha, temos muita confiança na venda desse ativo até o final de 2019. Assim, como qualquer ativo complexo, grande, em um país complicado, com negociações complicadas, a gente teve um atraso de 3 semanas, literalmente 3 semanas. Aí, não, mas não cumpriu. Dizendo, pô, gente, cumpriu, ele estava substancialmente assinado o contrato desde o ano passado e estávamos correndo atrás de condições finais para fechamento que aconteceram na semana passada e, de fato, já caixa recebido, então a operação completamente concluída. Segundo, para fazer tudo isso, a gente sabia também que tinha um espaço de receber dívida nova. E qualquer empresa de telecom vive com dívida. A dívida faz parte de uma empresa de telecom, só para o pessoal entender também. A dívida em uma empresa de telecom não é um negócio ruim, é saudável. Até porque se você tiver uma estrutura de capital 100% baseada em equity, o teu retorno vai ser muito baixo. Então, uma empresa do tamanho da nossa de infraestrutura tem que ter dívida, não funciona sem dívida. Então, a gente voltou a captar dívida. Muita gente duvidava da nossa capacidade de captar dívida nova. Ela já estava até 2,5 bilhões prevista no plano de recuperação judicial. Então, nós fizemos, primeiro, uma tentativa de emitir um bond de longo prazo. Quando saiu ainda aquela dúvida, poxa, mas a Unitel vai sair, não vai sair? Olha, o melhor momento de captar a dívida é quando você tem alguma segurança do que está acontecendo com o caixa e etc. Naquele momento, a Unitel não tinha saído. Então, Camille, que era a CFO nova, nós discutimos internamente, mas não faz sentido emitir uma dívida de longo prazo que pode ter um custo mais alto, dado que a companhia espera boas notícias para os próximos meses. Então, o que a gente fez? Buscou um empréstimo ponte, que é um empréstimo também de longo prazo, não é de curtíssimo prazo, ele é de 2 anos, bullets, então sem pagamentos intermediários, mas com possibilidade de pré-pagamento. Você tem a possibilidade de porque pré-pagamento. Uma das questões, né, que é levantada por nós do mercado é o custo, né? Sim, sem dúvida. E a gente, como acho que é dólar mais 13 ou depois 11. 12 ponto alguma coisa, exatamente. Aí você tem um pré-pagamento, se você tivesse ter um período de pré-pagamento. Mas esse custo, ele é um custo, primeiro, que ele era absolutamente compatível com o patamar no qual estavam tradando os nossos bonds. Tá? Então não é que ele é um custo exorbitante ou extorsivo, não é. É o custo que os bonds estavam negociando. Tá? Segundo, uma vez que a gente tenha mais tranquilidade, e é o que veio com a venda de Unitel, é que vai vir com a venda dos outros ativos, a gente consegue sim agora renegociar um bond de longo prazo a um custo mais baixo. Perfeito. Tá? Aí você consegue pré-pagar. Obviamente pré-pagar e voltar para um custo mais baixo. Terceiro, a gente começou a fazer vendas de ativos também intermediários. Então, a gente anunciou vendas de ativos imobiliários já no final do ano, a gente anunciou a recuperação do fundo de pensão, do Sistel. Então, tem anunciado várias coisas que dão essa dimensão de que o funding está funcionando. Tá? Então, essa é a primeira boa notícia. A gente começou também a dar algumas métricas de operação em relação à venda de fibra até a casa, de FTTH. A nossa operação cresceu dramaticamente no ano passado, e a gente espera o mesmo ritmo de crescimento esse ano. A gente começou a dar boas notícias em relação à penetração, em relação à receita de fibra ótica. Então as coisas estão acontecendo. Aí você pergunta, poxa, mas com tudo isso a ação ainda não se movimentou, desceu, subiu, mas ainda está num patamar aí perto, rondando a casa do R$1. E por que essa percepção? Para mim, 2 coisas. Primeiro, tem um componente técnico. Tem um componente técnico mesmo, que você tinha ao longo do tempo, a gente teve uma ação muito depreciada por eu diria um risco que eu confesso que eu acredito que tenha sido exageradamente colocado do ponto de vista de downside, de não possibilidade de liquidez, de não possibilidade de captação de recursos, de não possibilidade de venda de ativo. Não, a companhia... Muito se falou, o caixa da companhia vai acabar em fevereiro. Pô, gente, essa é uma companhia que tem uma flexibilidade de ativo que, obviamente, jamais vai se colocar numa posição como essa. E no limite, uma flexibilidade de CAPEX, né? No limite, uma flexibilidade de CAPEX, exatamente. É o que eu falei. Se a gente parar de fazer o CAPEX ou diminuir muito, eu começo a gerar caixa. Então, assim, essa possibilidade de acabar o caixa da companhia não existe, né?
ela existiria se estivesse entrando em liquidação, a gente tivesse uma situação desesperadora, de estresse, que era a situação pré-RJ, tá? A situação pré-RJ era assim. Perfeito. Hoje a gente não tem que fazer rolagem de dívida no curto prazo, eu não tenho grandes pagamentos de dívida, tem o pagamento do que foi acordado, mas que são cupons relativamente pequenos, dado o tamanho do ativo. Então, as boas notícias estão vindo, mas elas tinham sido exageradas inicialmente, o risco tinha sido exagerado inicialmente, e aí com isso você teve muito movimento de entrada e saída no papel. Eu acredito que exista um movimento técnico, até como ela é uma ação que acabou sendo utilizada para negociações de curto prazo, de realização. Perfeito. Se eu entrei a 85, ou entrei a 90 e a ação está 1,8, eu realizo. E aí você vai ter os movimentos técnicos, mas eu diria que com isso a gente vai até passar por um processo, para mim, muito saudável de mudança de base de acionista. A gente vai deixar gradualmente, ao longo desse ano, de ser um papel de curtíssimo prazo para negociação de evento, para uma base já um pouquinho mais sólida, investidores long, a gente vai mudar o perfil do investidor. E, curiosamente, muita gente fala, a nossa base de investidores grandes é uma base de investidores de turnaround, uma base de investidores que fazem flip. Só que, de maneira absolutamente nenhuma, os nossos grandes acionistas são fundos que, sim, são fundos de recuperação, são fundos de situações especiais, mas com um patamar de visibilidade de 5 anos, um viés de longo prazo. Tá? Então, nenhum dos fundos entrou achando que no final de 2019, começo de 2020, a companhia era outra e já ia poder sair. Então, eu diria que é uma questão, é uma combinação de uma mudança de base com um pouco de pressão técnica de realização, que acontece, se é uma ação muito procurada, principalmente por pessoa física, ela acontece. A gente vai passar por essa mudança gradual de base, tá? Maravilha. Voltando um pouco aí para o plano estratégico, acho que é uma coisa interessante a gente, né? Como você disse, é um plano estratégico focado, né, em que a companhia seja uma provedora de infraestrutura, né? Que é o desenvolvimento da fibra, óbvio que ele tem outros focos, mas assim, em termos de futuro da companhia, o que a gente vai ver é que a gente espera ver a companhia focada nesse segmento do FTTH, lá, FTTH e etc. Compartilha um pouco para a gente por que a Oi vai ter essa vantagem competitiva, quais são as vantagens competitivas que ela tem, quem são os concorrentes hoje, Claro. Se você puder dar um pouco de cor para a gente nessa linha. Não tem a menor dúvida. Quando nós fizemos a reavaliação estratégica da companhia, por que essa acabou sendo uma direção muito clara como principal ativo da companhia, a principal direção estratégica da companhia? Pela quantidade de ativos de infraestrutura que ela já tem. Então, quando nós falamos de fibra, principalmente num país de dimensão continental como o Brasil, se você tem uma quantidade de fibra que é desproporcional aos seus competidores grandes, por definição, esse é um ativo competitivo fenomenal. E hoje, quando nós olhamos para o Brasil com mais de 5.500 municípios, com essa dimensão continental, e uma necessidade de fazer uma transição, de fato, para altas velocidades de banda larga, nós temos quase 400 mil quilômetros de fibra no país. São 380 mil e isso cresce a cada mês, até porque a gente está fazendo muita implantação, quando o segundo competidor mais próximo se aproxima dos 200. Então, está se aproximando dos 200. Então, 200 mil quilômetros de fibra num país como o Brasil é muita coisa. E aí a gente chega a um número de cidades com fibra que, de novo, nenhum outro competidor chega perto. E como é que são os componentes de custo e de retorno em relação ao investimento em fibra, em particular fibra até a residência? São 3. Primeiro é o teu backbone de longa distância, ou seja, como é que eu consigo conectar as rotas de longa distância entre regiões, entre grandes capitais, entre as grandes regiões do país. Segundo é a tua rede regional de fibra, como é que eu consigo conectar as cidades que estão em uma região e como é que eu chego de fato com uma velocidade alta para poder levar aquele tráfego até lá. Terceiro, a infraestrutura intracidade, ou seja, eu tenho rede de dados dentro dessa cidade, eu tenho anéis de fibra passados dentro dessa cidade, eu tenho equipamentos de distribuição de conectividade de fibra dentro dessa cidade. E aí, tentando simplificar aqui algo que é bastante técnico, nós fizemos uma análise que olhou para o país inteiro a um nível muito granular, a nível de bairros de cidades. Então não é a nível de uma cidade, é em nível de bairros de uma cidade, um conjunto de residências para saber a viabilidade econômica da gente chegar até lá e de ter retorno com aquele investimento, considerando que tipo de infraestrutura a gente tinha, até onde ela ia, se ela ia só até a cidade, ou se ela ia até o bairro, ou se ela ia de fato até bem próximo da casa, qual seria o custo para implantar infraestrutura nessas localidades,
e qual seria o retorno em função de quantos competidores existem, qual é a penetração de fibra que existe na cidade, penetração de banda larga que existe na cidade, potencial de consumo que existe na cidade e assim por diante. E com essa dinâmica, que foram mais de 300 mil setores censitários, assim, para dar uma ideia para vocês, são mais de 300 mil setores censitários. Então a gente fala de 5.500 municípios, mas é um nível de granularidade muito mais fino. Rua. Exatamente. E a gente chegou a um número que para nós foi, assim, muito encorajador, que foi um número de entre 35 a 40 milhões de residências, excluindo São Paulo, excluindo o estado de São Paulo, que é a nossa área primária de atuação em relação à detenção de infraestrutura, que são residências ou consumidores, aí entra pequenos comércios, por exemplo, viáveis economicamente para implantação e provimento do serviço de fibra até a casa. Tá? E com isso nós começamos a traçar o nosso plano. E por quê? Porque só a Oi tem os vários componentes na maioria dessas cidades. E dentro dessas cidades a gente tem também a fibra interna. Boa parte dos casos a gente tem a fibra interna com as redes de dados e com as redes de distribuição secundária. O que faz com que o nosso custo de implantação adicional de infraestrutura seja muito menor do que o concorrente. Na grande maioria das cidades. Na grande maioria das cidades. Óbvio que tem cidades em que ninguém tem nada. Mas aí nessas cidades pelo menos nós temos o backbone. Então sempre a gente está, de alguma maneira, ou igual ou um, ou dois, ou três passos à frente de competidor grande. Quando a gente olha para um segundo componente, a gente olha para um segundo componente também, que é o fato de que a nossa base de usuários histórica, ela é uma base muito grande. Então, ao longo do tempo, em boa parte dessas cidades, nós éramos o único provedor de banda larga. Em boa parte das cidades, essa vantagem foi se perdendo até pela nossa falta de investimento passado. Tá? Então, os pequenos provedores começaram a nascer em cima da falta de investimentos da Oi, nessas cidades onde ela, em primeiro momento, estava sozinha. E aí foram sendo criados esses pequenos provedores, então, de fato, a dinâmica foi mudando. Mas, ainda assim, existem muitas localidades onde nós somos a única alternativa de comunicação. E um terceiro componente que eu acho que não é menor, e que curiosamente ele é quase que o nosso segredo não divulgado, é que a Oi hoje é a única operadora que tem uma base própria de equipe de instalação de campo. Então nós fizemos a internalização de duas empresas muito grandes de serviços de campo, que foram a Serede e a Conecta, há algum tempo, e essa base, que tem mais de 30 mil técnicos no país inteiro, ela nos dá uma flexibilidade de direcionar esforço de implantação, fazer a implantação ao custo mais baixo que a média do mercado, mobilizar a equipe rapidamente, priorizar a equipe onde precisa, ser muito ágil nesse dimensionamento de campo que nenhuma outra empresa tem. Legal. Então, assim, de maneira geral, eu diria que são esses os três grandes componentes. Mas aí vamos falar um pouco de concorrência, né? Porque, como você disse, talvez até por uma falta de investimento, ou até por uma questão de falta de capacidade de investimento, né? Sim. Você ganhou concorrentes regionais, basicamente, que eu acho que a Anatel classifica como competitivas, né? Sim. Por que hoje, numa volta da Oi, por que você vai ganhar dele? Por que você vai ser mais eficiente do que ele? Bom, vamos lá. Existem algumas razões. Primeiro, obviamente esses concorrentes que acabaram sendo criados, ocuparam um espaço, é um espaço de oportunidade, eles não ocuparam todo o espaço, tá? Estão muito longe de ocupar todo o espaço. E a gente fez essa pesquisa e, de fato, boa parte desses concorrentes, embora hoje eles estejam se modernizando, então quando você vê concorrentes, pequenos provedores nascendo, eles já nascem hoje, em boa parte dos casos, com fibra. Em boa parte dos casos, eles nasceram com rádio, nasceram com Ethernet. Existem concorrentes, e aí a gente precisa conhecer o país como ele é, e ir até o campo, até o assinante, para entender o que está sendo colocado. Em boa parte dos casos, você tem redes Ethernet com cabo Ethernet, de fato, até a residência do usuário, em pequenas redes, e com um nível de qualidade que é muito inferior ao que a gente é capaz de ter com uma rede global, com nível de expertise de operação, de excelência de CGR, de excelência de contratação de equipamento, com capacidade e escala para ter gestão de rede. Então, de fato, no nível qualidade, a gente acredita que esteja bastante adiante de pequenos provedores e até mesmo de outros competidores, até pelo histórico de infraestrutura e de capacidade de contratação que a gente tem. Um segundo componente é que, se você olhar a equação de custo de qualquer provedor, ela passa por atendimento e equipes locais,
ela passa por contratação de equipamento, e aí vai tanto equipamento de casa de usuário quanto equipamento de rede, infraestrutura, e ela passa por capacidade de escoamento de tráfego, que é o quê? Contratação de backbone, de backhaul e assim por diante. O pequeno provedor não tem backbone nem backhaul. Eles utilizam de alguma forma? Ele utiliza, sim. Boa parte deles utilizam a Oi como backbone e backhaul. E deixa eu te fazer uma pergunta, já aproveitando então. A Oi fornecer a infra para ele não é um tiro no pé? Não. Vou falar para você por que não. Porque existe espaço para a gente ocupar tanto como provedor de infraestrutura para o cliente final, quanto provedor de infraestrutura para outros provedores. Porque mesmo com toda a capacidade de execução que a gente tem hoje, eu já comento sobre ela, nós vemos que existe um espaço que é tão maior do que os nossos próximos 3 a 5 anos de investimento, que eu não posso deixar esse espaço de atacado ser ocupado por outro provedor, por outro player. Nós temos uma vocação natural de prover infraestrutura para o país. Então, eu vejo que em muitos casos, nós vamos certamente competir diretamente com esses pequenos provedores, e aí eu tenho muita confiança na nossa capacidade de ser bem-sucedido. Em muitos casos, nós vamos colaborar e até mesmo desenvolver modelos de franquia com esses pequenos provedores. E em muitos casos, onde, por exemplo, eu tenho um retorno mais distante ou menos priorizado para a empresa, eu vou sim investir no atacado puramente. Então, nosso plano, só se você lembrar do plano estratégico, ele chama 16 milhões de casas passadas até o final de 2021. Isso. Se a nossa oportunidade é uma oportunidade de quase 40 milhões, eu tenho aí outros 24 milhões de casas que eu tenho que desenvolver modelos alternativos. Ou eu acelero investimento, ou eu faço parcerias, ou eu opero como atacado. Então existe sim essa oportunidade de eu fazer as duas coisas. Agora, onde a gente compete, curiosamente, a gente vê que quando a Oi volta para o jogo com a fibra, ela volta para o jogo de maneira muito forte. Uma métrica que nós já demos visibilidade para o mercado, quando nós começamos a operar com o FTTH, a gente perguntava, a maior parte dos seus clientes novos é migração de cliente de cobre, de banda larga cobre, Velox, antigo, para banda larga em fibra. E era justamente o contrário. A absoluta maioria dos nossos clientes novos de fibra eram clientes que estavam vindo da concorrência e não da própria Oi. Por quê? Porque de alguma maneira ele saiu da Oi, foi para a concorrência, pegou uma velocidade um pouquinho maior e agora volta para nós. E aí existe curiosamente uma feliz coincidência de tecnologia nesse caso, que é o seguinte: quem investe mais tarde, obviamente, teve um pouco do seu espaço ocupado, porém quem investe mais tarde tem um benefício do leapfrog tecnológico. Então hoje, principalmente se eu comparar com as operações que acabaram fazendo maiores investimentos em banda larga ao longo do país, principalmente nas cidades de médio porte, aí os nossos 2 grandes concorrentes, que são os 2 grandes concorrentes integrados no país, eles acabaram investindo com uma tecnologia ou de cabo coaxial, já é o famoso HFC, que é uma híbrido de fibra e coaxial, mas o que chega dentro da casa do usuário é cabo coaxial, e o que está em boa parte da rede é cabo coaxial. Tem um limite de velocidade. Ele tem um limite de velocidade, ou em DSL. Então, a boa parte da aquisição da GVT no passado, que foi uma operação muito bem sucedida de penetração de banda larga, competindo com as grandes, foi baseado em um modelo híbrido, não era HTT, não era FTTH, era FTTC. Era a fibra até o armário e do armário até a casa do usuário com par de cobre. Então, no par de cobre, a limitação é a limitação de velocidade que vai, em alguns casos, diante de condições muito especiais, até 70, 80 mega. E a fibra da Oi, quando chega, ela chega partindo de 200 e facilmente, com um upgrade fácil para 500, para 1 GB. O custo marginal de aumentar a velocidade Meu custo marginal não é muito baixo, é só o custo do equipamento. E boa parte dos nossos equipamentos são atualizáveis através de software. Perfeito. Então a nossa capacidade de competir, uma vez que a gente entrou por último, nós temos a vantagem da atualização tecnológica e do custo mais baixo. Então um ONT, que é um equipamento da casa do usuário de fibra hoje, mais toda a implantação, custa o mesmo que custava implantar o cobre há 3 anos. Perfeito. Tá? Situa pra gente como você vê o futuro da fibra com a chegada do 5G. Tem muita gente que acha que o 5G e a fibra vão se canibalizar ou etc. Acho que é interessante também como você tem o conhecimento do campo, né, de como que é a implantação e etc. Para explicar isso pra gente. Com certeza. E aqui acho que é muito bom desmistificar um pouco a visão, mas o 5G vem para substituir todo o resto e vai matar a fibra, vai matar a banda larga, assim por diante. Até porque a brincadeira é que o 5G é excepcional, de fato vai ter uma capacidade de transmissão que é incomparável com as outras gerações anteriores. Ele pula algumas ordens de magnitude, tanto em velocidade quanto em capacidade de número de usuários,
Porém, ele traz consigo uma outra coisa que as pessoas às vezes prestam muito pouca atenção. Para o 5G funcionar, ele precisa de um backhaul, que é toda a conectividade fixa, física até as antenas, estupidamente maior do que no passado. Então, paradoxalmente, para o 5G funcionar, eu preciso de muita fibra. Muita fibra. Eu não consigo, na maioria dos casos, atender uma antena 5G com um par de cobre, que você atendia, no caso do 4G. Em boa parte dos casos, você tinha redes de 30 mega, 10 mega atendidas por par de cobre. Você, em boa parte dos casos, na maioria absoluta dos casos, não consegue atender com rádio. Existe sim rádio de altíssima capacidade, mas ele vai ser limitado para algumas aplicações, principalmente em função de visada, em função de capacidade de interferência. E o que você vai precisar no 5G? Muita fibra até a antena. E uma segunda dimensão interessante é que também as pessoas não se deram conta que, como as frequências do 5G são muito mais altas, tem uma aqui que é o 3,5, que ele já é mais alto que o 2,6, mas as outras são todos os millimeter waves, que você vai para 20, 30 GB e acima. Você precisa de um número de antenas muito maior. Basicamente, muito maior. O 5G é para área densamente populada. É para área pequena, densamente populada. Então, você fala, mas é possível substituir a banda larga residencial por 5G? Em áreas muito densamente populadas, essa possibilidade até existiria, mas ainda assim o custo por gigabyte entregue, o custo de conexão, ele ainda vai ser muito favorável à fibra. Onde você tem áreas muito pouco populadas e que precisa eventualmente fazer uma cobertura muito direcionada, essa é uma outra possibilidade. Então, curiosamente, você está nos dois extremos. Porque, por exemplo, se eu tenho que atender algumas poucas casas com muito alta velocidade, não faz sentido eu passar fibra para atender um número muito reduzido de casas. Aí eu posso ter uma fibra para uma cobertura razoavelmente pequena, ajustada de 5G e cobrir essas casas. Mas na grande maioria das aplicações, você vai ter o 5G como complementaridade da fibra. E o 5G vai depender da fibra. É por isso que a gente tem dito que não vai existir 5G sem fibra da Oi. Porque você vai precisar de fibra no país inteiro. Então, vai existir alguma zona cinzenta entre os dois? Vai. Mas em muito poucos casos. O custo do fixo e da fibra até a casa sempre vai continuar sendo muito menor, tanto para o usuário quanto para a operadora, do que o 5G. Até aproveitando o seu conhecimento, a questão de hoje é você colocar um chip de celular, ter um modem, rotear a sua casa, isso funciona no 5G? Funciona, assim como funciona em 4G, mas o custo é muito mais alto. Você vai ter pacotes com limitação de espectro, então com limitação de custo de banda fornecida. Tanto é que basta a gente ver até o próprio ambiente regulatório hoje. Você tem limites de consumo de banda nos planos móveis, você não tem limite nos planos fixos. Por quê? Porque, de fato, o espectro é um bem escasso, muito escasso. Enquanto na fibra você consegue, com tecnologia ótica, multiplicar várias ordens de magnitude usando exatamente o mesmo meio físico, no espectro não é assim. O espectro ele é um bem escasso. Então, quando você, por exemplo, atende altíssimas velocidades de conexão no 5G, você reduz a capacidade de banda para todo mundo que está conectado. No 4G é exponencialmente pior. Então, por exemplo, no 4G, se eu ocupar a banda com um usuário usando 100 mega, eu trago um estresse para a rede absurdo para os outros usuários. Vão usar um pouquinho só. Então, a banda compartilhada é muito pouco eficiente. E na fibra não, a fibra, até porque você tem uma rede física, essa banda não é compartilhada, é uma banda alocada de maneira individualizada. Tá? Bacana, eu acho que é legal, né, essa parte para deixar um pouco mais claro, que assim, né, não só não canibaliza, como potencializa. Ela potencializa. Eu queria agora, que a gente já falou bastante de fibra, acho que já está sempre tem mais para falar, mas que já está um pouco mais coberto, a gente falar um pouco da operação móvel, né? O que acontece? Hoje do seu CAPEX, ainda vai muito CAPEX, seja de manutenção ou expansão, para o móvel, que a companhia mesmo no seu plano já disse que está avaliando soluções estratégicas que pode ser qualquer uma, inclusive continuar e investir e crescer, ou inclusive, acredito eu, a venda do segmento móvel, né? Que é uma das mais recentes especulações do mercado. Já de algum tempo, né? Não é já de algum tempo. A pergunta que eu tenho é o seguinte, né? Dentro da cabeça da companhia, como que vocês veem o segmento móvel
termos estratégicos, vamos continuar investindo, vamos tentar fazer uma solução aqui. Acho que é bom também aproveitar, Rodrigo, e endereçar a questão de tamanho de mercado. A gente tem 4 grandes, né? Se isso tem CAD, não tem CAD, dentro do que você conhece aí do mercado, se pode ter algum problema nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, deixa eu tirar uma coisa da frente. Muita gente fala, não, o móvel não é importante para a Oi, o móvel é secundário. Não, o móvel é importante sim para a Oi. O móvel hoje, do ponto de vista de receita, é a maior operação da companhia. Então, e recentemente vocês têm ganhado share, né? Então, esse é o segundo ponto que eu ia destacar. O primeiro ponto é que é uma operação importante. A gente está falando de mais de 7 bilhões de receita. E que gera caixa. Então, hoje o móvel tem um componente fundamental para nós, ele não é um consumidor de caixa. Apesar de investimento em CAPEX, ele não é um consumidor de caixa, ele é um gerador de caixa. Ele gera pouco caixa, ele poderia gerar mais caixa com uma escala maior, mas ele gera caixa. Segundo, o nosso desempenho no móvel tem sido excelente. E excelente, eu diria, por algumas razões. A primeira delas é que, apesar de ser uma operação que é a 4ª operação, ele não é uma operação pequena. A gente está falando de 36, 38 milhões de usuários. Então, assim, quando a gente fala isso com qualquer operador fora do país, pô, mas você tem 30 e poucos milhões de usuários, é uma operação grande. Tá? Então, ela poderia gerar mais escala? Sim, sem dúvida nenhuma. O móvel, em qualquer lugar do mundo, é uma operação que se beneficia de escala. Então, se você tiver uma operação de 60 milhões, você tem mais escala e naturalmente, uma margem EBITDA maior do que uma operação de 30 milhões. Mas ela é uma operação que gera margem, gera caixa. Nós temos feito uma estratégia muito ajustada de atuação no móvel, que é uma combinação de continuar investindo de maneira focada. Então, nós continuamos investindo, você falou corretamente, uma parte do nosso CAPEX vai para o móvel, mas de maneira focada, ou seja, eu vou investir em áreas de alta proteção de market share, onde eu tenho um market share muito grande. Nós temos liderança de share em 3 capitais no país, das capitais grandes, em áreas onde eu tenho muita possibilidade de crescimento, porque eu tenho um market share muito baixo, são os 2 extremos, em áreas onde eu tenho que eventualmente cumprir com melhorias de qualidade pontuais, mas eu não preciso fazer um investimento, que é um investimento como alguém que está buscando, por exemplo, a liderança do segmento móvel, que tem que investir em todo lugar, para todo mundo, porque de fato é o grande negócio da companhia. Então a gente tem conseguido fazer uma estratégia muito ajustada e que se beneficia de um terceiro componente que também vale a pena falar. Óbvio que nós temos um CAPEX para móvel, porém, como o nosso componente de infraestrutura fixa é muito grande, a gente se beneficia do nosso componente de infraestrutura fixa para poder ser mais eficiente no investimento do móvel. Então, uma operadora puro móvel, ela precisa investir tanto em infraestrutura fixa quanto no móvel. Porém, o único serviço é o móvel. Uma operadora integrada, ela investe nos dois e se beneficia da infraestrutura fixa. E como nós somos a maior operadora de infraestrutura fixa do país, a gente se beneficia muito dessa infraestrutura. Então, hoje, por exemplo, o nosso nível de conexão de antenas com fibra é, sem dúvida, o maior entre as 4. Apesar de ser a menor operadora móvel. Então, a operação é importante para nós, essa estratégia de continuar tendo muito sucesso na busca do pós-pago e ocupando mais a rede, uma vez que nós tínhamos uma rede menos ocupada que as demais, tem funcionado muito bem. Tá? E aí as pessoas falam, mas tem menos cobertura, é uma operação que tem mais problemas de qualidade, etc. E exageram um pouco esse componente. E aí as pessoas se esquecem de algumas coisas. Primeiro, quando a gente fala de tem menos cidades cobertas do que em 4G, do que os outros 3, de fato temos menos cidades cobertas. Porém, em população coberta, a gente não está tão distante assim. A gente está em 80 e poucos % contra 90%. Então, o índice vai caindo, de fato a gente cobre todas as áreas importantes do país, e todas as regiões, e todos os principais corredores de tráfego, e a gente tem até acordos de compartilhamento de infraestrutura. Tá? Então, nós temos acordo de compartilhamento de infraestrutura, muito importante, que foi assinado com a TIM lá atrás, depois a Vivo passou a fazer parte desse acordo com o TIM e Oi. Então, nós temos acordos que nos permitem operar de maneira muito saudável no segmento móvel hoje. Obviamente, olhando para frente, essa possibilidade que você mencionou, que vem sendo especulada já há algum tempo, ela sim, qualquer companhia aberta deveria analisar, e do ponto de vista de se vai adiante ou não, a gente tem algumas dependências. Primeiro que exista de fato algo que faça sentido com o propósito. Segundo, que ele gere muito valor para o acionista. Tá? E aí, de fato, isso permitiria a companhia se focar até com um outro nível de investimento mais tranquilo no core business de infraestrutura fixa. Perfeito. Aproveitando só voltar um pouco, com todos os recentes eventos de liquidez, né, que seja Unitel, etc., vocês veem uma tranquilidade de caixa aí para 2 anos ou é um pouco menos? Olha, a gente tem dado alguns guidance de caixa, que obviamente eles não são super precisos, até porque tem a ver com a nossa própria estratégia, né? Então,
O que a gente fez? Obviamente, o guidance desse ano, sem dúvida nenhuma, está 100% coberto, então a gente tem uma tranquilidade. E, obviamente, a gente está apostando na realização do nosso plano de venda de ativos e de eficiência operacional para também garantir uma boa parte do ano que vem. Obviamente, aqui é uma equação que tem um número muito grande de variáveis, porque aqui entra venda de ativos, entra consumo de caixa, entra redução de custo, entra receita, entram componentes regulatórios. Então, tem que lembrar que tem componentes regulatórios que impactam sim em caixa, é por isso que a gente tem trabalhado tanto na questão regulatória, para reduzir os custos de concessão, para reduzir os custos que já não fazem sentido. Então tem algumas coisas de concessão, de regulação, que apesar da aprovação do PLC, ainda tem que mudar. Então tem que mudar no curto prazo, a gente está trabalhando para que algumas dessas coisas mudem. Então, de maneira geral, a gente tem um 2020 muito tranquilo e tem um 2021 que obviamente vai depender do nosso plano de ser mais agressivo com o investimento, de crescer mais. Em alguma medida, existem situações em que a gente vai se deparar com bons problemas. Por exemplo, uma penetração, uma velocidade de penetração do nosso FTTH em relação a casas conectadas por casas passadas que aumenta, que é maior do que a expectativa. Isso é um bom problema, porque eu tenho que fazer CAPEX adicional para conectar, mas eu estou conectando um subscriber, um assinante que vai me gerar receita imediata. Aí também aumenta a tua receita. E aí, obviamente, talvez eu tenho que manter. Mantenho o meu ritmo de investimento, e aí como é que eu modulo... Talvez acelere um pouco mais, aproveita o momento. Exatamente. Não, é legal. Tá? Bacana. Luiz, vamos começar. Podemos começar a pegar umas perguntas de assinantes aí? A gente vai aproveitando e vai... Com certeza. Temos várias perguntas aqui. Como já foi falado bastante coisa, eu acho que até dá para ser algum bate-bola um pouco mais rápido, para ver se a gente consegue pegar bastante pergunta aqui. Começando com uma bastante direta, inclusive. Mesmo com as boas notícias, o valor das ações não retorna. Você acredita em manipulação de preços? Gente, todo mercado, na verdade, é um mercado que é fruto de demanda, oferta de ações e perspectiva de curto e longo prazo. E aí você tem componente técnico, tem componente de volume e tem componente de confiança. Não tem muita dúvida, acho que são os três, tá? E no nosso caso, como ela é uma ação que tem muito holder pessoa física, ela está mais sujeita a algumas flutuações, ela tem uma vol um pouquinho maior. Isso é natural, principalmente que é uma ação em recuperação com um valor baixo. Como é que a gente vai deixar de fazer com que essa vol exista? Com a mudança de base e com a realização dos eventos de fato de confirmação do que a gente disse que ia fazer no plano estratégico. Aí a ação começa gradualmente a ser uma ação que tem a sua volatilidade diminuída. A manipulação, gente, é muito difícil falar em manipulação de mercado, qualquer mercado está sujeito a, entre aspas, manipulação. Eu não diria que esse seja o principal dos nossos problemas, embora qualquer tipo de especulação, de uma maneira geral, ela pode ser base para uma potencial variação de ação que é indevida, mas eu diria para você que é muito mais uma visão de trazer e consolidar o caso a médio e longo prazo do que só uma questão de tem gente pressionando aqui, tem gente pressionando ali. Até porque precisa ter volumes muito significativos para fazer essa pressão. Sim, verdade. Qual o valor da operação móvel na visão da administração da companhia? A gente já deu alguns guidelines e aí isso tem sido reforçado até mesmo por visão de analistas de mercado. Então, é óbvio que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de disclosure de nenhuma natureza, até por favor, entendam isso de maneira muito precisa, mas eu vou aqui quase que replicar as opiniões de analista de mercado, de analista de segmento, analistas setoriais, e a nossa operação, como eu mencionei, de mais ou menos 7,5 bilhões de receita, e se você fizer, a gente não dá o disclosure específico de EBITDA para a operação móvel, mas se você utilizar faixas de mercado para essa operação móvel do ponto de vista de EBITDA, a gente está falando entre 30% a 40%, então você está falando de um potencial de trade de mercado hoje, de EV de mais ou menos 6 vezes, então assim... Só pegando essa métrica, que é uma métrica muito simples, a gente vê um potencial entre 15 e 20 bilhões, aí dependendo das premissas. Mas o EBITDA um pouquinho maior ou um pouquinho menor, um crescimento um pouquinho maior, um pouquinho menor, contingência um pouquinho maior, um pouquinho menor. Do ponto de vista de métrica, acho que é importante dizer que a nossa operação móvel não tem dívida, tá? É uma dívida muito pequena. Perfeito. Então, nesse caso, o EV de múltiplo é praticamente o valor de mercado. Perfeito. Tá? Mas não dá para fugir muito desse range, tá? Perfeito. Como proteger a imagem da Oi perante fake news, ou até mesmo uma concorrência desonesta? Talvez uma participação mais atuante dos times de marketing e RI? Essa, sem dúvida nenhuma, é uma área em que nós estamos tendo um cuidado
mais intenso, renovado e que, sem dúvida nenhuma, eu e o time vamos nos envolver pessoalmente, porque de fato precisa haver um diálogo com o mercado mais constante, até para evitar que a empresa seja carregada ao sabor de especulação, porque em um determinado ponto no tempo lá atrás, a empresa praticamente vivia em cima de especulação. Eu diria que ela diminuiu ao longo do tempo, mas existe ainda de maneira bastante intensa. Então, o que a gente tem que fazer? Muita gente disse, a especulação não vai vender isso, vai vender aquilo, não vai vender, não vai acontecer, vai acontecer. O que a gente fez? Gente, nossa previsão é que aconteça isso, aí você entrega aquilo. Nossa previsão é vender isso, aí você vende isso. Nossa previsão é crescer tanto no FTTH, aí você cresce tanto no FTTH. Nada melhor para combater a especulação que o resultado, que é a entrega de métricas que a empresa entregue, fale, entregue. Então, de maneira geral, essa é uma primeira medida. A segunda, de fato, é se posicionar de maneira mais clara. Então, nós temos conversado bastante, até tanto relacionamento com a empresa quanto relacionamento com o investidor, e colocado de maneira muito clara, existe especulação do imóvel, o que é verdade e o que não é verdade. Eu estou aqui, estou respondendo para vocês. Existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade. A gente já disse isso no nosso plano estratégico. É algo do qual a empresa depende? Não, não é algo do qual a empresa depende e a gente não vai criar um plano nunca que dependa de uma única coisa. Sim. Porque se a gente criar um plano que depende de uma única coisa, é um plano... Quem tem um não tem nenhum. Né? Quem não tem nenhum. Eu brinco, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um dilema, ou um risco, e quem tem três tem uma opção. Né? Então, de fato, a gente sempre vai buscar várias avenidas para poder entregar o plano. E aí, de fato, em alguns casos, é se posicionar de maneira muito frontal contra coisas que não fazem sentido mesmo. Tá? E trabalhar mais a comunicação dentro de casa. A gente tem tentado até mesmo dar mais visibilidade dentro de casa para que as especulações diminuam. Então, é uma mistura de coisas. Não existe uma bala de prata, de fato, para resolver isso. Mas nada melhor do que a comunicação transparente para evitar que essas possíveis especulações se amplifiquem, por exemplo. Sim, com certeza. O agrupamento irá acontecer? Gente, agrupamento é uma questão técnica, não é uma questão de estratégia de agrupamento, como muita gente... então agora a companhia está preparando um agrupamento e tudo mais. Obviamente, como a gente viu, apesar de essa flutuação, as pressões técnicas, a gente volta e é natural que a companhia negocie um patamar certamente superior a R$1. Então, de maneira geral, o agrupamento... ele acaba sendo um remédio técnico caso você tenha um período prolongado. E ele não é uma intenção da companhia. Não dá para falar em agrupamento como intenção estratégica da companhia. Ele é muito mais uma medida técnica. Hoje a gente está vendo que, a priori, não seria necessário. Mas é uma medida técnica. Tá? No final do dia não muda nada no valor da empresa, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que tem um fator técnico, a gente já viu isso em outras ações, mas tem que seguir olhando mais no longo prazo. É isso. Por que a venda da parte da Oi na Angola não foi tão benéfica como achavam? De 1,6 bi foi vendida por 1 bi, por quê? E os dividendos? A companhia nunca disse 1,6. A companhia, desde do primeiro momento em que se pronunciou sobre venda de ativo em Angola, a companhia falou em 1 bilhão. 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Eu desafio qualquer um a encontrar qualquer declaração, qualquer entrevista, qualquer fala em qualquer apresentação ao investidor que falasse em mais de 1 bilhão de dólares. A companhia sempre falou em 1 bilhão. Por quê? Porque essa era a expectativa da companhia dada a situação da empresa. Muita gente pode falar, mas só os dividendos eram quase 1 bilhão de dólares. Sim, 1 bilhão de dólares em Kwanza, em Luanda. Exato. Se a gente fosse... E alguma parte ainda receber dos outros sócios. Se nós fôssemos investidores em Luanda, certamente a companhia não teria sido vendida a 1 bilhão de dólares. Provavelmente teria sido vendida em moeda local a mais de 1 bilhão. Agora, para uma companhia que precisa, de fato, concentrar seu foco em medidas produtivas, onde é o nosso mercado principal, que não controla e nem influencia um ambiente complexo, seja acionário, seja político, seja econômico, de um país que não é o nosso, que não escolheu entrar nesse investimento e recebeu esse investimento como uma herança de uma fusão com uma outra operadora de fora do país. Não faz nenhum sentido permanecer numa situação como essa. Talvez a companhia pudesse ter recebido 1,6. Sim, poderia, em Luanda, em Kwanza. Se alguém quiser investir em Luanda, é mais fácil ir para a Bolsa de Luanda e comprar ação na Bolsa de Luanda. Não. A melhor definição primeiro, foi benéfico. Foi benéfico e assim, a diferença, né, de ter a Unitel vendida é 0 e 1 bilhão de dólares. É tão simples quanto isso. Exatamente essa. Não exatamente tem... essa. E aí entra, assim, sinceramente, na linha do questionamento quanto à especulação, a companhia sempre falou em 1 bilhão. Sempre, nunca falou nada diferente disso. Aí,
Na semana passada apareceu um número em uma publicação, se especula 1,4, 1,6, aí aconteceu a transação, a participação da companhia foi vendida por menos do que o esperado. Não foi vendida por menos do que o esperado, ela foi vendida exatamente pela companhia que falou que ia vender. Então, esse é o tipo de discrição que o investidor precisa ter, de entender o que está sendo falado. A companhia disse centenas de vezes que era uma busca de uma participação de $1 bilhão, tá? Que foi o que foi realizado. Acho que tem uma do Afonso aqui que acho que é interessante, porque é bem legal para você explicar os benefícios da companhia ainda continuar em recuperação judicial. Que é o Afonso, ele pergunta aqui, quais são as condições necessárias para que a Oi possa ao menos sair do momento de recuperação judicial? Acho que é legal explicar isso. Não, esse é um tema também pouco compreendido, é um tema técnico, é um tema complexo, e que acho que vale a pena a gente ficar pelo menos uns minutinhos. Algumas coisas até para que todos entendam. Uma recuperação judicial, ela não acaba por decreto, ela não tem prazo definido. Ela tem um prazo de final de supervisão esperado de 2 anos, mas quem levanta a supervisão judicial é o juízo recuperacional. Então, chegou o período de 2 anos inicial, o juízo levanta ou não levanta. Então, o que a companhia fez no final do ano passado? Em função da execução do nosso plano, a gente vê aqui a possibilidade, por exemplo, de reorganizar alguns dos ativos para, de fato, ter maiores possibilidades estratégicas pela frente. Como é que hoje, para dar, acho que é algo que é razoavelmente conhecido da maioria dos analistas, mas talvez seja menos conhecido do investidor pessoa física, do ponto de vista societário, a companhia tem várias companhias e que estão com ativos misturados entre elas. Então, existe a Oi S.A., existe a Telemar Norte-Leste, existe a Telenorte-Leste, existe a BTCM, existem vários veículos societários e a operação da companhia não é perfeitamente alocada em cada uma dessas empresas. Então, por exemplo, a Oi Móvel, ela tem dentro de si a operação móvel, mas também tem alguns ativos de fibra, também tem alguns ativos de banda larga. Então, quando eu falo de Oi Móvel, a Oi Móvel hoje carrega vários tipos de negócios. Nós vimos que depois do plano estratégico seria muito mais conveniente para a companhia reorganizar os seus ativos para possibilitar que essas alternativas ficassem mais claras, mais simples, mais fáceis de executar e que tivessem mais visibilidade até mesmo gerencial. Para fazer esse tipo de reorganização, uma necessidade, porque a companhia é uma recuperanda, está em recuperação judicial, é ter, em boa parte dos casos, aprovação de credores. E uma aprovação de credores só pode acontecer enquanto a companhia está em recuperação judicial. Então, o principal, talvez, objetivo dessa possibilidade é garantir que a gente tenha as melhores condições possíveis para continuar a executar bem o plano de recuperação. Então, não é que a companhia deixou de executar nada que esteja no plano de recuperação. Pelo contrário, ela cumpriu ipsis literis todas as condições que foram determinadas no plano. Não perdeu um pagamento, não perdeu um evento, cumpriu com o evento de liquidez, cumpriu com o evento de venda de ativo, cumpriu com o evento de levantamento de recursos, cumpriu com o evento de pagamento a bonds, cumpriu com o evento de pagamento a credores. Então, tudo está acontecendo como era previsto. No entanto, a gente pode ter essa extensão pequena como uma possibilidade de você otimizar ainda mais a execução do plano estratégico da companhia. E para isso, em alguns casos, a aprovação de credores é necessária. E essa aprovação de credores só pode se dar enquanto a companhia estiver em recuperação judicial. Perfeito. Então, é uma questão técnica. Existem algumas questões ligadas, por exemplo, a levantamento de depósitos, levantamento de garantias que teriam que ser cumpridas judicialmente, que acabaram atrasando um pouquinho por discussões judiciais, que a gente acredita que também sejam interessantes para a gente poder voltar a cumprir, a buscar aquilo que tinha sido imaginado no plano e até determinado no plano no primeiro momento, mas de maneira geral é uma questão muito técnica, não é uma questão de proteção e que a empresa não está em condições de sair porque tem problemas financeiros ou porque tem problemas de pagamento, tá? Perfeito. Então é uma questão muito técnica e aí, obviamente, essa é uma descrição do juízo recuperacional. Talvez me adiantando a uma pergunta que possa surgir, isso tem que passar pelo juízo, isso passa por uma opinião qualificada do Ministério Público, que também participa do processo de recuperação judicial. O Ministério se manifestou, tem uma manifestação, em que condições ele acreditaria que seria possível fazer essa extensão, e agora a decisão é uma decisão do juízo recuperacional. Perfeito. Uma pergunta aqui sobre uma nota que saiu do Itaú BBA. Foi comentado a venda da Unitel gerará bônus de mais 100 milhões aos executivos. Isso é verdade ou mentira? Bom, essa é uma daquelas notas que absolutamente não corresponde com a realidade. O que a companhia tem é quase que inverteram a notícia, tá?
e nós dissemos isso para o jornalista na sexta-feira, que foi a Broadcast que publicou a nota. Nós dissemos isso, que a notícia estava sendo invertida. A venda da Unitel gera um bônus executivo e etc, etc. O que a companhia tem? Assim como qualquer companhia do planeta, em grande escala, a gente tem componentes fixos e variáveis de remuneração para todo o seu corpo, desde executivos até funcionários. E a remuneração variável, tanto dos executivos quanto dos funcionários, é sujeita a métricas de performance. E essas métricas de performance são apuradas de venda, custo, receita, geração de caixa, métricas de implantação de rede e assim por diante, como qualquer empresa. Então, é a remuneração do corpo da companhia de maneira geral. No caso do corpo executivo, quando o pessoal fala executivo, todo mundo pensa, tem 3 executivos, tem 4 executivos. Aqui é o corpo gerencial da companhia, que são todos os quase 1.000 profissionais da companhia que têm alguma posição gerencial. Nós fizemos uma introdução de uma condição adicional para que essa remuneração variável pudesse sequer ser calculada para recebimento no ano que vem, que era, se a companhia não fechasse uma venda de Unitel com recebimento de caixa, nós não iríamos nem mesmo calcular o bônus para pagamento, essa remuneração variável para pagamento. Então, o que a companhia fez foi, num programa que já existia, ela introduziu uma condição adicional que era, se não existir caixa de Unitel, a gente não vai fazer pagamento para o corpo gerencial da companhia, só para os funcionários. Então, o que foi feito foi a introdução de um gatilho, basicamente, para proteger o caixa. Ele é referente a 19 ou 20? É referente a 2019. Referente a 2019, tá? E muito provavelmente a gente tem diferenças grandes, dependendo de performance, de ano para ano, e provavelmente em 2019 a gente vai ter um valor muito menor do que eu teve em 2018. Esse valor aventado na nota, ele faz algum sentido? A gente não existe valor calculado, até porque esses valores não foram apurados ainda. Então, esse é o tipo de especulação que é absolutamente desnecessária. É uma nota que parece que, poxa, então agora a companhia está se beneficiando, então especulando com a operação. É justamente o contrário. A companhia tinha já programas de remuneração variável, ela introduziu uma condição adicional que, olha, mesmo que eu cumpra tudo que eu tenho que cumprir e gere todas as metas para pagar a remuneração variável do corpo executivo da companhia, executivo de novo, se eu não vender se eu não vender o Unitel, eu não vou pagar para ninguém. Ponto. E aí quiseram quase que inverter a nota e dizer, por conta da Unitel agora vamos pagar um bônus. Não, isso não existe. Assim como não existe também nenhum tipo de bônus específico de Unitel para nenhum executivo de nenhum cargo, de nenhum escalão da companhia. Tá? Uma pergunta da Juliana aqui. Rodrigo, seu celular é Oi? É Oi. Dá uma olhada aqui. E funciona muito bem, muito direitinho. Tá? Então, tô satisfeito e, obviamente, de novo, você tem que entender o que você está fazendo para entender onde é que estão os problemas, onde é que estão as possibilidades de melhoria, mas eu uso, obviamente, no dia a dia como meu celular principal, e assim como já fazia em outras posições, eu sempre tenho que acompanhar o que a concorrência está fazendo também, então eu tenho outros. Perfeito. Boa. Até um feedback do Barreto aqui, ele mandou um boa tarde a todos aqui, pediu para melhorar o atendimento nas lojas físicas. Precisa treinar mais o pessoal, ele falou. Como estão as ações nessa linha, Rodrigo? Então, a gente tem aqui, obviamente, atendimento, acho que para qualquer operador de telecomunicações, assim como para qualquer banco, são as grandes áreas de serviço, o atendimento é sempre um dos pontos críticos, tanto de custo quanto de experiência do cliente. Curiosamente, você tem os dois trade-offs, tanto de custo quanto de experiência do cliente. Então, do ponto de vista de custo, obviamente a companhia tem que partir para um modelo que é um modelo que depende cada vez menos do atendimento físico. Por definição. Por quê? Porque ele é mais eficiente que o atendimento físico, até mesmo para o próprio usuário. Tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Obviamente eu tenho em casa, eu tô com um apartamento no Rio, eu tenho em casa Oi Fibra, e tenho TV, e aí um dos meus decodificadores parou de funcionar. A gente falou, vamos lá, não vou ligar para ninguém do time de operações, resolve para mim. Não, deixa eu ter experiência de cliente. E eu entrei no meu atendimento do técnico virtual da Oi, ele me pediu o meu número de contrato, me pediu qual era o número do meu codificador, botei ali, aguarde, faça, sem interagir com absolutamente ninguém. Em 5 minutos eu estava com o meu problema resolvido, porque a própria rede fez uma atualização de software, mandou, restartou o meu decodificador e funcionou. Assim, legal. Esse é um modelo de atendimento, que é um modelo de atendimento que a gente, não só nós, mas qualquer segmento, deveria buscar, porque ele é mais conveniente até para o próprio usuário. Agora, de vez em quando você precisa sim ter o atendimento físico, seja por falta de familiaridade com tecnologia, seja por
algo que é uma situação muito específica, que ainda não está atendida por um canal mais digitalizado, e aí nesse caso a gente tem que ter sim um atendimento de qualidade. Obviamente a gente faz treinamentos, os nossos atendentes de loja física usam sistemas que são sistemas de técnico virtual e também sistemas que dão acesso à ouvidoria, que dão acesso a outras áreas da companhia. Então, de fato, é um atendimento que existe. É óbvio que, de novo, é praticamente impossível você manter uma consistência em 4, 5 mil pontos de atendimento absolutamente idêntica. Então, você vai ter questões, por exemplo, que são mais complexas. Se você vai para um atendimento humano numa loja física, ele vai precisar de um apoio de uma retaguarda, de um que a gente chama de um back-office. Tem outras questões que são mais simples, elas são resolvidas mais imediatamente. Agora, de maneira geral, a gente vê que é um atendimento que tem que existir como uma opção, mas ele cada vez mais deveria ser a última opção. Porque hoje, de maneira muito mais simples, você consegue fazer um atendimento até mais amigável, mais efetivo, mais rápido e de menor impacto para o usuário no próprio celular, né? Você pega aqui e aí no celular você acaba tendo uma resolução praticamente imediata da tua solicitação. Então, é uma área de experiência do cliente que a gente tem investido bastante. A Oi foi uma pioneira em atendimento, em aplicativo de autoatendimento, seja para mudança de conta, seja para mudança, por exemplo, de franquia de dados para voz, enquanto ainda era separado, seja para fazer upgrade de plano. Então, nós continuamos investindo bastante. Aí depois a gente partiu para o técnico virtual, a gente partiu para a inteligência artificial. Então, a Joyce funciona super bem do ponto de vista de inteligência artificial. Ela consegue, de fato, hoje ter uma interação muito fluida com a maioria dos problemas. E a gente já consegue resolver problemas complexos, né? Perfeito. Então, de fato, é uma área que a gente vai continuar enfatizando bastante. Agora, o atendimento físico, ele é importante, a gente sempre está dando atenção ao treinamento, mas ele, ao longo do tempo, vai ser um canal menor, né? Faz sentido. Legal. A diminuição de capital não torna os gestores menos comprometidos com o grande desafio da empresa? Aliás, antes de entrar nessa aqui, deixa eu só dar um desafio para vocês. Tentem ser atendidos presencialmente na Uber ou na Netflix. Não tem. Exatamente. Vamos lá, desafio. Não é nem presencialmente, não. Tentem ligar para um call center e ver se vocês vão conseguir. Tá? Uma boa forma de comparação. Pois é. Às vezes a gente esquece, né? Que está acostumado a muita conveniência e acaba perdendo a perspectiva de comparação. Tá? Exato. Sobre a diluição de capital. Diluição de capital. Do ponto de vista de diluição de capital, vamos lá, a companhia hoje tem uma base de capital que, quando a gente olha de market cap, ela ao longo do tempo obviamente teve uma queda, mas a gente tem que falar de EV da companhia. A companhia continua sendo uma companhia de um EV muito significativo e com um potencial de valorização de EV, na minha visão, e aí como gestor que sou e como compromisso que tenho com a empresa, muito, muito favorável, muito, muito grande. E essa possibilidade de aumento de base de capital, ela não vem só com a valorização da operação atual, ela vem de várias maneiras. Ela vem com a operação atual, ela vem com possível separação móvel fixo, ela vem com a valorização da fibra. E aí vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos esquecer a nossa base de capital hoje, a nossa base de market cap hoje, e vamos olhar para transações que têm acontecido ao redor do mundo com empresas de fibra. Não sei quantos de vocês ouviram falar de uma transação que aconteceu no finalzinho do ano passado com uma empresa chamada Altice, que é em Portugal, que é uma empresa de fibra e que num primeiro momento tinha tanto a parte de infraestrutura, ou seja, o atacado, entre aspas, da fibra até a casa, quanto o atendimento a cliente, ou seja, o varejo do provimento do serviço para o consumidor final. E a nossa visão é que era, guardadas as proporções de um país menor, uma operação menor, uma operação que tem até algumas semelhanças com a nossa, que tem uma operação integrada, que está investindo em fibra até a casa e assim por diante. No final do ano, a Altice vendeu 49% da sua participação na empresa de atacado, simplesmente, sem o varejo, por um valuation de 20 vezes EBITDA. A quase 3 bi de euro por 49% só da operação de atacado. E isso em um país de dimensão que é Portugal, que é uma dimensão de 2 ordens de magnitude menor que a nossa. Então, o potencial que a gente tem hoje para valorizar, por exemplo, o nosso investimento em fibra ótica aqui, seja no atacado, seja no varejo, seja o FTTH, seja a nossa capacidade de infraestrutura, de fibra só de infraestrutura, é um potencial que tem a capacidade de geração de outros 20 bilhões de reais em relação aos 20 bilhões de reais que a gente estava comentando aqui de imóvel.
Então, quando a gente olha para o EV da companhia no longo prazo, é óbvio que eu acho que aqui a gente tem uma possibilidade muito grande de voltar a não ter nenhum tipo de dificuldade com base acionária. Pelo contrário. Tá? Perfeito. A Oi tem preocupação com os altos juros que são pagos aos bondholders da ordem de 10% ao ano em dólar? Existe algum plano para recomprar essa dívida? Acho que é só assim, a gente não está falando do novo, né? A gente está falando mais dos antigos, acho que é legal. Sim. Gente, esse é um plano que ele fez parte de toda a reestruturação da dívida da companhia lá atrás, que tinha condições bastante piores, então vocês lembram disso. A gente teve aqui um haircut significativo em bondholders, significativo. Então, quando as pessoas falam, com juros, só que as pessoas esquecem do haircut, né? Sim. Então, hoje a dívida de bondholders, de antigos bondholders, é uma dívida que passou por um haircut de 70%, 7-0. Não é 7-0. Tá? Então, eles ficaram com 30% do valor de face. Sim. E não é um valor de face simplesmente por desconto, é de fato um haircut. Então, eram 32 bi. E a gente passou a uma fração disso. Então, de fato, é uma condição de 10% de um juro. Pô, gente, a gente tem que lembrar de onde a companhia veio e o que significa esses 10%. Ao longo do tempo, se a companhia se recapitalizar, tiver possibilidade de fazer novas renegociações, seja com bondholders, seja com bancos, seja com credores, é uma possibilidade que existe? Sempre vai ser. Sempre vai ser. Mas a gente não pode esquecer que as condições que a gente tem hoje são condições extremamente favoráveis que passaram por uma liquidação de dívida gigantesca. Então, 10%, quem olha só a taxa de cupom hoje esquece do haircut que a companhia conseguiu obter. Tá? Rodrigo, boa tarde. Sou engenheiro de telecom e conheço o processo de aceitação da Oi. Sei que é burocrático e engessado, minha opinião. Existe algum plano para agilizar a aceitação de equipamentos novos? Gente, aqui a gente está falando de operação e esse, na verdade, deveria ser o nosso principal tópico do dia a dia. Eu fico feliz, super feliz com a pergunta. Como é que é o nome dele? Desculpa. Deixa eu pegar aqui o desci, me dá só um segundo. Mas eu fico super feliz com a pergunta, porque, não sei se é Matheus, mas Matheus Bueno. Porque, de fato, Matheus, é uma pergunta operacional e é onde, de fato, nós devemos concentrar nosso dia a dia da maioria absoluta da companhia, é o esforço operacional, de melhorar a eficiência, de simplificar a companhia, de ser mais inovador em plano, de ser mais ágil para atender cliente e assim por diante. Eu acredito que sim, exista espaço para simplificar bastante a nossa operação. A gente tem que lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, era uma operação que veio da fusão de mais de 20 empresas, tanto de um lado de Telemar quanto de Brasil Telecom. Segundo, ela passou por períodos onde o investimento foi muito complicado. Então, às vezes você precisa investir para descomplicar. E aí você sempre teve idas e vindas. Terceiro, a governança foi uma governança também muito atribulada ao longo do tempo. Então, não necessariamente a companhia fazia somente aquilo que ela achava que deveria fazer, mas estava sujeita a todo um ciclo de governança. Vai investir aqui? Não vai investir aqui porque o controlador não quer que invista aqui. E que hoje deixa de ser verdade. Sim. Então, a gente lançou uma iniciativa, eu até anunciei essa iniciativa, a gente está detalhando essa iniciativa para os funcionários, a gente está chamando de Oi Simplifica. Que é justamente para fazer com que a gente agilize os processos internos da companhia. E é comum você encontrar em companhias complexas, como é o caso da Oi, um número grande de profissionais, com uma atuação continental, com multiplicidade de tecnologias, com multiplicidade de sistemas, com um legado muito grande de grandes oportunidades para simplificar, e é isso que a gente vai fazer. Então, de fato, existe oportunidade e a gente vai sim simplificar, já começou a fazer em várias áreas. Tá? Perfeito. Onde você vê a Oi num prazo de 10 anos? Essa é uma boa, hein? Essa é uma boa pergunta. E, de fato, um pouco do que norteou o nosso esforço de revisão estratégica foi justamente onde é que a empresa pode estar daqui a 10 anos com uma geração de valor para o acionista muito significativa. Sem dúvida nenhuma, primeiro statement a gente vê a Oi como a maior empresa de infraestrutura do país, participando ativamente de qualquer tipo de provimento de serviço de telecomunicação no país, seja diretamente, então como B2B, como atacado, como fibra até a casa, seja indiretamente, pode ser como provedor de atacado para outras operadoras móveis ou mesmo operando móvel, se até lá a direção estratégica tivesse sido diferente, mas sem dúvida nenhuma uma das maiores empresas de infra de comunicações do país. E por que é possível afirmar isso? De novo, eu vou voltar lá ao comecinho da nossa conversa, quando eu mencionei das diferenças de ciclo de investimento em infraestrutura de telecomunicações. E essa talvez seja uma diferença que, curiosamente, os investidores acabam não entendendo muito, porque normalmente ela vem misturada quando você fala de empresas integradas. Você tem ciclos muito diferentes de fixo e de imóvel.
No móvel, um ciclo de investimento tradicional é de 4 a 5 anos. Por quê? Porque você tem mudanças de geração, você tem que comprar novo espectro, tem que fazer substituição de rádio, o uso do espectro fica mais eficiente, então você tem que implantar mais antena. Então são prazos aí de 4 a 5 anos. O 4G, por exemplo, ele começou a ser implantado em 2013, ele começou a operar em 2013 e está chegando ao... Não sei, não é final do seu ciclo, mas a gente está chegando a 2014 ele estava pleno, 2020 a gente está falando de 5G. Então, é um ciclo 4 a 7 anos, digamos assim. Quando a gente fala de ciclos fixos, de infraestrutura fixa, são ciclos muito mais longos. Então, muita gente fala hoje como se isso fosse um problema, que sempre tivesse sido um problema, que a concessão e o cobre é um problema para a Oi, que está caindo muito receita de cobre, que é uma tecnologia ultrapassada e que está sujeita à competição dos provedores, etc. e tal. Gente, o cobre gerou caixa para a companhia durante 40 anos. 40 anos. Exato. Não é 10, não é 15, não é 20, 40 anos. Então, óbvio que agora chega uma hora, se passa a ter a fibra já existe há algum tempo, então é um ciclo que uma hora acaba. Mas a gente vê hoje o prazo de longo horizonte para a companhia, onde o investimento em fibra que nós estamos fazendo hoje é um investimento para os próximos 20, 30 anos, não é um investimento para os próximos 5 anos. Então, sem dúvida, sem medo de errar, daqui a 10 anos, tudo que nós estamos fazendo em fibra ótica hoje vai se pagar e vai se pagar de maneira muito intensa, muito significativa. Então, esse é uma visão de companhia. Que eu acho interessante, né, para a gente mostrar também alinhamento de interesse. Existe pagamento de bônus por desempenho das ações para os membros da diretoria? Existe um plano de longo prazo, de incentivo de longo prazo, 100% atrelado a ações, que obviamente tem um horizonte de longo prazo, são ciclos de 3 anos, não são ciclos anuais, não são ciclos de curto prazo, mas que sim tem um alinhamento que é uma parte importante da compensação de mercado até para trazer e reter talento, né? Para trazer, reter e para incentivar da maneira correta. Não adianta nada eu gerar um belíssimo resultado hoje e no ano que vem esse resultado desaparecer porque eu não tive a visão de horizonte de longo prazo. Então existe sim esse alinhamento. Boa. Perfeito. Quais são os maiores riscos ao plano estratégico da Oi? O que você acha que são ali os pontos nevrálgicos que tem que ficar atento e, obviamente, se deve manter uma atenção para qualquer coisa corrigir o rumo? Claro, eu mencionei para você, vou voltar aos 4 pilares que eu comentei de áreas de atenção que a gente tem que ter como time executivo praticamente todo dia e com horizontes de tempo diferentes, alguns mais curto prazo, alguns mais longo prazo, mas que são, primeiro, o funding e a capacidade de sustentar o investimento da companhia. E esse tem sido o foco de atenção grande do final do ano passado, do começo desse ano. A gente começa o ano com boas notícias, então começa o ano com os 2,5 de emissão, começa o ano com a venda de Unitel de outros 4 bilhões. Então, é uma área que está sendo executada. Se você me fizesse essa pergunta no ano passado, no começo do segundo semestre, ou mais até um pouco antes do final do ano, qual é o grande risco? A gente sabe que tem um desafio aqui de executar 7, 8 bilhões de funding em 6 meses. Desses 7, 8 bilhões de funding, 6,5 estão executados. Perfeito. Então, de fato, é um risco que está ao longo do tempo diminuindo bastante. Um segundo risco é um risco, obviamente, da operação, né? Então, a gente tem que garantir que, por exemplo, a gente esteja executando o que a gente falou que ia executar em relação ao número de casas passadas com fibra, a quantos assinantes a gente consegue conectar, a qual é a performance do móvel que eu tenho conseguido entregar, se eu consigo sustentar a receita do móvel ou não, se eu consigo crescer no pós-pago ou não, se eu consigo manter a ARPA ou não. E isso, felizmente, assim, talvez ainda seja muito cedo para falar do longo prazo, mas a gente está entregando direitinho. Então, o móvel, por exemplo, 36% de share de adição líquida do pós-pago do ano passado foi da Oi. Não foi da Vivo, não foi da TIM, foi da Oi. Teve bastante à frente dessas outras duas, que são, de maneira conhecida, têm bases muito maiores e estão à nossa frente do ponto de vista de tamanho da operação móvel. Do ponto de vista de fibra, a gente tem conseguido entregar esse desafio, eu diria, com louvor. Hoje, eu diria que o nosso projeto de FTTH, sem medo de errar, é o maior projeto de FTTH do mundo. Com exceção da China, que eu brinco que é outro mundo, né? Então, mas no nosso mundo, com exceção da China, que os números são todos de outra ordem de magnitude, mas incluindo todos os outros países da Ásia, incluindo Europa, incluindo a América do Norte, o nosso projeto é o maior projeto de FTTH do mundo. E nós estamos conseguindo implantar a fibra com casas passadas
há um ritmo de 400 mil casas passadas mês e mais de 100 mil casas conectadas. A gente conversa isso com analista internacional, com especialista de banco de investimento europeu, com especialista de banco de investimento americano, pô, mas esse número é muito bom. Eu falo, é muito bom, a gente está conseguindo entregar. Então, assim, óbvio que aqui isso tem que ser continuado, a gente tem que demonstrar isso ao longo do tempo, mas eu diria que é um segundo bloco de desafio. O terceiro bloco de desafio é um desafio que esse também não é de curto prazo, mas é o desafio de redução de custo. Então, é um desafio mais intenso, é um desafio mais detalhado, é um desafio que vai aparecer, obviamente, já um pedaço importante esse ano, mas é um desafio ao longo dos próximos 2 anos, e que é um desafio de todo dia e que, obviamente, traz riscos embutidos em você ter que fazer desmobilizações rápidas, você tem que fazer simplificação de equipes, você tem que fazer simplificação de operação, como veio a própria pergunta do Matheus. Então, nós estamos trabalhando de maneira bastante intensa. E o último é aquela revisão estratégica para, de fato, eu conseguir criar as opções estratégicas que permitam o maior retorno dos ativos que a companhia tem hoje para o acionista. Então, assim, são esses 4 grandes blocos de desafio da companhia. Posso te pedir só mais uma que a gente comentou aqui antes e não terminou não acontecendo aqui? Conta pra gente um pouco como é que está o desenvolvimento em tecnologia para reduzir um pouco o capex do Fibra, o que tem de novo aí? Desde que a gente começou a fazer o projeto de Fibra, eu diria que esse é um tópico que é revisitado quase que mensalmente, tá? Que é que tipo de abordagem tecnológica a gente está tendo para garantir que exista a maior eficiência possível do ponto de vista de investimento. Quem tem muito desafio de investimento e desafio de caixa para investir precisa ter o melhor retorno possível. Algumas coisas que a gente fez. Primeiro, como investir essa fibra em relação às casas passadas e que abordagem você tem de detalhes técnicos, que aí não valeria a pena comentar com vocês, mas quanto é que a gente conectoriza de cada uma das caixas de passagem, quantos usuários por caixa, eu faço uma fibragem primeiro já para um número maior de casas ou primeiro para um número menor e no caso de expansão maior eu boto uma segunda. Então assim, tem vários detalhes que a gente vem otimizando. Eu diria que hoje só com esse tipo de otimização a gente já consegue ter um investimento 20% mais eficiente do que o investimento de um ano atrás. Legal. Um segundo é tecnologia mesmo, ou seja, tanto do ponto de vista de eficiência tecnológica de equipamento, que por ter gerações mais novas você tem custos mais baixos. Eu tenho maiores densidades de equipamento, eu tenho equipamentos que já vêm pré-conectorizados e eu gasto menos no trabalho de campo para poder implantar. Então é característica inerente da tecnologia, de baixar custo da tecnologia. E o outro é escala. Uma vez que você tem escala e passa a ser um grande comprador, você tem poder de compra, você tem pressão de compra, você tem maior escala de compra de equipamento de casa de usuários, você tem maior leque de fornecedores habilitados a fornecer. E aí nisso você tem um segundo componente grande que poderia dar outros 10%, 20%. Então assim, esse ano a gente está trabalhando com um componente de CAPEX, por exemplo, em fibra, que é 30% mais eficiente que o CAPEX do ano passado. Perfeito. Bom, gente, queria agradecer muito a presença de todos. São muitas perguntas, infelizmente não dá para pegar hoje todo mundo. Agradecer novamente, Rodrigo, obrigado por despender esse tempo aqui com a gente. Tenham todos uma boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, tchau. gente. Até logo.